Olá, bem-vindos a mais um Profiler e hoje venham daí conhecer comigo uma mulher de ferro e já vão perceber porquê. Desde muito cedo que se dedicou ao mundo das empresas e daí a tomar a decisão de que eventualmente o seu caminho passava por ter os seus próprios negócios, as suas próprias empresas e dedicar-se a grande maioria do seu tempo a ajudar os outros, foi só um passinho. Venham comigo então conhecer a Simone Siebra, que é cofundadora do Angel Investor Club. Olá Simone, bem-vinda. Olá Silvia, obrigada. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast, é muito gosto. Já estás a denunciar a tua indumentária do lado da mulher de ferro, mas já lá iremos. Sim. É efetivamente uma das grandes curiosidades do teu percurso profissional. Estava eu a dizer que muito cedo tu iniciaste a tua vida ativa, o teu lado mais de trabalhadora profissional e não só estudante. Mesmo antes até dos teus estudos, tu foste trabalhar. Lembras-te do que é que procuravas nessa altura? Porquê é que tomaste essa decisão de ir trabalhar muito cedo? Sim, Silvia, na verdade eu sou uma pessoa muito curiosa desde muito pequena e muito de me lançar a desafios, novos desafios. E venho de uma família muito humilde, tanto do lado do meu pai, que é de origem portuguesa, quanto do lado da minha mãe, que é de origem alemã. E sou a filha do meio de 5 irmãs, então sempre vivi Meu pai vivia num harém e como éramos de origem muito humilde, os meus pais, ambos semi-analfabetos, não tinham condições num futuro em que a gente precisasse entrar numa universidade, pagar uma universidade para nós. E sempre nos diziam assim diariamente para nós, fomos criadas sem aquela versão de isso é de homem, isso é de mulher, não fazia diferença nenhuma, nem se falava isso em casa, mas muito se falava e os dois falavam da questão de nós termos a nossa própria independência e trabalharmos para conquistar essa independência, e o que levaria a isso era estudar, né? O estudo, o investimento na vida acadêmica era o que nos levaria à nossa independência. E eu sempre ouvi muito aquilo e sempre gostei muito de estudar, nunca precisei estudar muito em casa para exames, para provas, sempre captei muito na sala de aula e via que ia chegar ali na frente na universidade. No Brasil funciona um pouquinho diferente do que a Europa, assim, no Brasil a gente efetivamente precisa começar a trabalhar mais cedo. E para tu entrar numa universidade pública lá, tu não consegue te dedicar 100% aos estudos para ser aprovado nos exames para entrar numa universidade pública. Tu precisa ter uma flexibilidade de tempo. Na minha realidade familiar isso não era possível, tanto para mim quanto para as minhas irmãs. Então eu vi que eu tinha que começar a trabalhar logo cedo e, na verdade, não só por isso também, porque eu já me sentia, digamos assim, na minha ingenuidade, pronta para o mercado de trabalho, né? Queria fazer algo mais, não conseguia ficar parada. Então, aos 10 anos, eu comecei a fazer bolos caseiros para vender aos finais de semana. E aos 13, eu falei para minha mãe, eu quero trabalhar fora, eu quero realmente trabalhar fora. E pedi à minha segunda irmã mais velha que convencesse um cliente dela, no banco que ela trabalhava, a me dar uma vaga de emprego em algum lugar. E lá foi ela e conseguiu. E na altura, com 13 anos, eu fui trabalhar na área de marketing, fazendo aquelas malas diretas, em que a gente imprimia, colava etiqueta, mandava pelo correio, né? Um marketing digital analógico. Então, era o que eu fazia, intercalava com o meu ensino secundário e trabalhava ao mesmo tempo. Hoje, olhando para trás, ainda antes de chegares à universidade, quais é que acreditas que de facto foram as grandes competências que retiraste dessas experiências? A capacidade de me adaptar às mais diversas áreas que eu trabalhei, assim, no início de carreira, tu faz muitas coisas, né? Então, eu trabalhei com isso, eu fui vendedora de loja, eu fui promotora de eventos, eu fui vendedora autônoma com a minha mãe, atendente de creche, fiz de tudo. Eu acho que tu te colocares à frente de situações diversas, na qual tu vai agir de formas diferentes, porque todas essas profissões que eu atuei ali no início, antes da minha carreira executiva, nada tinham a ver uma com a outra, eram completamente diferentes. Então, assim, quando eu fui vendedora, por exemplo, eu lembro que eu tinha um chefe, era literalmente um chefe muito chato, era uma loja,
E aquilo me ensinou a ter um nível de organização e cuidado com tudo e atendimento com o cliente incrível, que eu carrego até hoje comigo. E foi um super aprendizado. Trabalhar com as crianças também foi algo... E ali, acho que foi o meu primeiro contato efetivamente com pessoas, ainda que crianças. Saber o funcionamento de cada uma, né? Somos seres únicos e o que serve para um não serve para o outro. E a responsabilidade que tu tem perante um serzinho indefeso também é algo muito, muito grande. Eu acho que te molda como ser humano em várias soft skills, né? Principalmente nas questões de adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, tudo isso, organização. Que ficam, como estavas a dizer, para sempre connosco, não é? Ficam, exato. Acabaste por estudar gestão, contabilidade, tinhas algumas experiências, foi daí que foste retirando a tua ideia de quando for estudar, quando for para a universidade, é isto que eu quero? Não. A minha carreira é um pouquinho às avessas, né? Como eu falava, primeiro eu trabalhei e depois eu fui estudar. Eu tinha uma grande paixão em fazer direito e fiz o primeiro vestibular quando saí do ensino médio, não passei na universidade pública. Daí no ano seguinte eu fiz um curso para vestibular, passei na privada, mas eu não tinha dinheiro para pagar a privada. E passei em direito, que era o meu sonho. Fui fazer o direito, consegui um crédito educativo, um scholarships, que depois eu tinha que pagar e tal. E fiz até o quarto semestre, até o segundo ano. Daí eu fui transferida para a próxima etapa minha de carreira e tal, troquei de cidade. E fiquei 2 anos, 2, 3 anos ali de intervalo, sem estudar nada, só trabalhando muito. E ali eu me apaixonei por gestão. Ali eu descobri minha verdadeira paixão por business, por gestão. E depois é que eu fui escolher o curso que mais se encaixava e mais abrisse os meus horizontes para complementar aquilo que eu já tinha de experiência na prática. Quando foste passar, porque tu na verdade passaste da prática para a teoria, Sim. Não é? A teoria foi correspondendo às tuas expectativas? Grande parte sim e uma parte obviamente que não, né? Porque muita coisa que a gente aprende na teoria, na prática, quando a gente executa, é totalmente diferente, né? Falar na teoria é muito fácil. E o inverso também. Mas sem sombra de dúvidas que qualquer aprendizagem que façamos, seja graduação, pós-graduação, mestrado, enfim, complementa tudo aquilo que a gente faz na prática, te traz novas ferramentas, faz um refresh daquilo que tu já aprendeu e talvez não lembre, pô, tem isso aqui que eu posso usar e com certeza um complementa o outro, mas não é na integridade. Tu foste, enquanto estavas a estudar, estavas a trabalhar na área financeira num sistema de programas de ensino e franquias. Isso. Primeiro a São Paulo, depois estavas a ter que mudar de cidade porque estavas em Porto Alegre. Como é que foi na altura esta experiência? Até porque tu já nesta experiência profissional assumias imensa responsabilidade. Sim, na verdade, essa empresa que eu trabalhei, ela era uma empresa que tinha unidades no Brasil todo, América Latina, uma empresa grande. Eu entrei nessa empresa em Porto Alegre, na cidade onde eu morava, e lá eu fiquei 1 ano e pouco, justamente nessa época em que eu passei na universidade privada e não tinha dinheiro para pagar a universidade privada, eu precisava trabalhar, então eu era uma hunter de oportunidades. Eu via lá, vaga de não sei o que lá, oi, eu quero me candidatar, porque eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. E nessa empresa eu entrei na área comercial, era uma empresa que ensinava o idioma inglês, então eu entrei na área comercial vendendo o curso de inglês, fiquei 2 meses lá, vi que aquilo não era para mim, pedi demissão, e no dia que eu voltei para receber a comissão que eu tinha vendido os cursos, tinha uma vaga para recepcionista. Daí eu falei, eu quero essa vaga. Mas como assim? Tu vem da área comercial, tu quer ser recepcionista? Eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro. E entrei nessa empresa como recepcionista, fiquei lá alguns meses, daí foram surgindo vagas internas no administrativo, depois no financeiro, eu sempre me lançando. Depois de 1 ano que eu estava lá, o gerente administrativo e financeiro dessa filial teve alguns problemas pessoais, precisou se ausentar, eles não tinham ninguém, pediram para ficar interina até eles contratarem alguém. Mas não com posição de gerente, eu era uma assistente financeira e tal. E aquilo correu muito bem. Assim, me deram uma responsabilidade de cuidar de um dinheiro que não era meu, uma empresa que não era minha, imagina, eu redobrei todos os cuidados, né? E foi super bem, acabei sendo promovida a gerente dessa filial. Isso eu tinha 19 para 20, isso. E com 20 anos, me chamaram e me convidaram para assumir uma posição em São Paulo.
E eu, uau, São Paulo. Saí de Porto Alegre, que era no sul do Brasil, uma cidade que hoje tem... Porto Alegre tem mais habitantes que Lisboa, mas, tipo assim, tá me convidando para ir para Nova York trabalhar, eu tenho 20 anos. Uau, eu falei, não posso perder essa chance, né? Cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei sim, sem falar em casa. E cheguei em casa, falei pra minha mãe, e ela disse, não pode ir, tu não tem dinheiro. Eu falei, não, mas eu vou. E naquela época a empresa não tinha vale nada, era só vale trabalho. Tu trabalhava 12, 14 horas por dia, o custo de refeição, de deslocamento, era todo sobre tua responsabilidade, do teu bolso tu pagava. Não tinha esses vales, esses benefícios todos. Era um conceito muito diferente. E pronto. E fui para São Paulo. Lá em São Paulo foi um grande desafio. Fui primeiro para o ABC Paulista, que é como se fosse a grande região de Lisboa, assim. E performei super bem. E depois me deram a principal filial do grupo, que era São Paulo Capital. E ali já era outro tipo de cliente, era outro tipo de time executivo, era outra performance, era mais high-end e tal. E ali foi uma segunda reinvenção para mim em São Paulo. E foi uma jornada incrível, assim, que eu atuei... só não tinha área comercial sobre a minha responsabilidade, mas todas as outras áreas ficavam abaixo da minha gestão. E enquanto eu estava em São Paulo, eu tive um namorado, terminamos o namoro e tal, vira e mexe, voltamos, saímos e eu engravidei da minha filha mais velha. E aquilo para mim me pegou de surpresa. No auge da minha carreira executiva, iniciando, bombando, tinha tudo só para crescer, eu falei, nossa, e agora? E agora o que eu faço? Eu falei, bom, vou pedir licença para sair de licença maternidade, vou a Porto Alegre, tenho ela lá na minha cidade, fico com a minha família e volto. Só que quando a Yasmin nasceu, eu tinha 22 anos, eu vi que voltar para São Paulo com a Yasmin era quase que impossível. Não tinha família lá, tinha a família do meu namorado e tal, mas uma escolha minha foi não casar, eu não queria casar, não era porque eu estava grávida que eu quisesse casar, não quis casar. E eu tinha que encontrar uma saída para continuar trabalhando e não perder a oportunidade de estar nessa empresa que eu adorava. Para mim era... Nossa, eu tinha me lançado na carreira executiva, me dado muitas oportunidades, eu tinha aprendido muito, amava o que eu fazia. E foi então que surgiu a oportunidade e a ideia de montar uma controladoria, estruturar uma controladoria em Porto Alegre para controlar o grupo todo. Eu nem sabia do que eu estava falando. Não tinha nem ideia, nem estava na universidade nessa época. Montar uma central de controle aqui para controlar toda a parte financeira, administrativa e de KPIs do grupo. E funcionou e foi um sucesso. Isso naquela época que, para que usássemos a internet, tínhamos que pedir para o colega do lado desligar o telefone para poder usar o sinal, né? Imagina, isso foi lá em 98. Então, aí foi a minha primeira passagem real por transformação digital. Começou lá em 98. Em que eu tinha Yasmin pequenininha, precisei me reinventar na carreira, numa nova posição, sugerindo algo que eu nunca tinha, nem sabia como fazia. Eu era muito organizada e tal, isso ajudava muito, mas pronto, foi um sucesso. Tenho que te voltar lá atrás só para te perguntar o seguinte, que é, e tu já, por o pouco que ainda, tens muito ainda mais para contar, que já nos contaste, tu sempre te lançaste, ou seja, sempre foste atrás de encontrar forma de ir atingindo os teus objetivos. Mas a minha pergunta é, de 19 para 20 anos o mundo abre-se para trabalhar em São Paulo, sozinha. Nunca, e disseste que sim, com imensa vontade e de forma muito rápida e espontânea. O medo nunca te assolou? Nunca tiveste aquele momento de dizer, o que é que eu decidi fazer da minha vida? Com medo de isso ser tudo muito maior do que tu. Porque acho que nós muitas vezes dizemos que não a algumas oportunidades porque é o medo que nos paralisa, não porque não tenhamos muita vontade de fazer as coisas. Sinceramente, Silvia, não. Posso até estar sendo um pouco exagerada na minha colocação, mas não. Para mim era muito mais um sonho, uma realidade que ia acontecer e uma oportunidade gigante de descobrir tudo que eu nem conhecia. Eu literalmente tinha que conhecer as pessoas. E eu fui acolhida pelos paulistas. Eu tenho 4 grandes amigos paulistas até hoje, que uma delas mora na Itália até, é minha amigona, como se fosse minha irmã. A família dela me acolheu de uma forma assim que eu nunca vou pagar na vida. Toda a gratidão que eles tiveram comigo. E não, nunca tive medo. Assim, eu descobri tanta coisa em São Paulo, eu vivi São Paulo. Eu costumo dizer que eu bebi e comi São Paulo 24 horas. Tudo que existia de oportunidade
eu descobri em São Paulo e vivi e dizia para essa minha amiga, mas olha, tu mora aqui em São Bernardo do Campo, que é, sei lá, Cascais, Lisboa, e tu nunca vai a Lisboa? Isso é impossível. Nós vamos ter que aprender a ir a Lisboa. Eu não dirigia, eu não tinha carteira de motorista e tal, ela tinha. E eu acabei fazendo carteira de motorista em São Paulo. E naquela altura não tinha GPS, ou se tinha era muito caro, nós usávamos aquele guia 4 rodas, com as páginas amarelas, e eu era a copiloto dela e dizia vira à direita, à esquerda e tal, e assim a gente descobriu São Paulo. Então eu tenho... São Paulo foi uma universidade para mim e tenho só boas e grandes memórias de lá. Olha, em 2001, tu entras numa empresa do setor energético, naquela área do petróleo, salvo erro, e assumes uma função de direção administrativa e financeira. Estavas, uma vez mais, a cumprir um sonho de assumir a liderança na totalidade de uma área financeira, uma paixão que tinhas descoberto um bocadinho mais tarde e para a qual tinhas estudado. Como é que isso foi? Isso aconteceu, a empresa em que eu trabalhava, que era as escolas de inglês, haviam 2 sócios e esses sócios, em determinado momento, foi ali em 2000, se separaram e eu continuei nas escolas, na área de Head of Controlling. E o outro sócio, que é o Juarez, tinha um sonho, ele tinha postos de gasolina, era muito mal atendido como cliente e tal, e tinha um sonho em montar uma distribuição de combustível para atender bem os clientes, era uma insatisfação dele. Ok, ele montou a distribuidora lá, tal, e depois de 1 ano e meio ele me ligou um dia, uma sexta-feira, e falou assim, eu preciso de ti aqui na Megapetro. Eu falei, mas eu tô aqui, tô super bem e tal. Ele, não, já conversei com o Mário e tal, se tu topares, eu queria que tu viesse pra cá porque eu tô com um desafio, a empresa tá quebrada, eu preciso pagar milhões pra Petrobras segunda-feira e não tem dinheiro em caixa, eu preciso que tu venha aqui me socorrer. Eu falei, tá bom, vou. Pensei, vou lá pagar um incêndio e volto, né? Ok, nunca mais saí. Nunca mais saí e quando eu olho assim pra trás todo o meu percurso e continuo olhando pra hoje, pra frente, eu sou uma apaixonada por desafio, essa que é a verdade. Né? Sou apaixonada por problemas. E tem um livro que eu li um tempo atrás que é Problemas Oba, né? Quando tem problemas a gente tem agito. Senão a gente fica naquela linha tênue do sei lá, marasmo, coisa assim, não sei. Enfim, é o que me move. O que me move são esses desafios. E fui para lá, que era uma área que eu não conhecia de oil and gas, totalmente diferente de prestação de serviço e ensino, né? Nada a ver uma coisa com outra. Na qual nós tínhamos centenas de clientes abaixo, na nossa carteira de clientes que tinham estações de serviço, e no Brasil as estações de serviço são diferentes daqui, são outros grandes negócios, que dentro de um negócio só tem vários negócios. Para mim, sim, foi um desafio entender do business como um todo, área financeira ok, mas ali eu aprendi... Passei por um aprendizado muito incrível e acredito que é um aprendizado difícil para qualquer executivo, que é transformar uma empresa familiar numa empresa 100% profissionalizada, com todas as boas práticas implementadas, com sistema de gestão, com processos, com governança. Uma empresa que era limitada, pequenininha, passou a ser uma empresa SA grande, premiada a nível nacional e depois empacotadinha, bonitinha, redonda e adquirida por um grupo global. Então, assim, foi uma trajetória na Megapetro que eu me orgulho muito, eu aprendi muito, eu pude ensinar e compartilhar tudo aquilo que eu sabia com as pessoas que trabalharam comigo. E é um percurso fantástico. Que eu vivi. Durante essa experiência, tu foste fazer o teu MBA. Sim. Porquê que foste fazer um MBA? Foi logo que eu assumi a posição de diretora-geral, antes de ser CEO da companhia. Como um bom financeiro, nós temos o pensamento um pouco reto, né? Um pouco técnico demais e menos humano. E eu via que eu era muito dura nas minhas colocações com o time, com a equipe. Antes do MBA, eu fiz a formação no Dale Carnegie também, que foi algo que me moldou muito assim como pessoa, me fez enxergar muitas coisas. E eu sentia que eu precisava entender mais de pessoas. E o MBA me trouxe isso, porque era um MBA em Gestão Estratégica de Pessoas, onde eu pude refletir, fazer muitos exercícios e quando eu fiz o shift de que entender pessoas genuinamente, né, não é forçar o entendimento, entender genuinamente, entender o quão mágicas são as pessoas, a minha liderança passou a ser tão mais fácil.
a minha interação com os times, os times cresceram, a empresa cresceu, os números mudaram, os KPIs mudaram, porque eu me transformei e eu consegui tirar aquelas cortinas que tinham à minha frente que me impediam de enxergar o que existe por detrás de um rosto, de uma mulher, de um homem, né? E poder entender genuinamente a capacidade de cada um. Foi fácil para ti ver isso, que perante aquilo que estavas a ouvir, a aprender, a partilhar com outros participantes do MBA, fazer quase que a lista das coisas que tu rapidamente querias transformar em ti na liderança que tinhas? Porque nem sempre é muito fácil nós assumirmos que se calhar isto que eu estou a fazer não é a melhor forma e, portanto, há que trabalhar para mudar. Sim, sempre sabemos um pouquinho assim aquilo que a gente gostaria de mudar, né? Eu acho que não existe uma lista pronta. Tu quer fazer diferente, tu quer deixar mais soft. E eu observo muito o que os outros fazem e aquilo que é de bom eu procuro fazer também, ou aprender como fazer. E eu acho que assim, não é no MBA que tu aprende e te transforma, é no dia a dia. Se tu não colocares em prática isso no teu dia, desde a hora que tu acorda até a hora que tu vais dormir, isso não consegue se solidificar na tua vida, né? Seja como pessoa, seja como líder, a posição que tu assumires. E eu acho que o exercício mais difícil para mim como líder, sempre fui muito de falar, assim, nunca tive dificuldade de falar, foi aprender a ouvir. E quando tu aprendes a ouvir, tu aprendes a entender as pessoas realmente como elas são. E para mim esse foi o maior salto que eu pude dar enquanto líder. Estavas há pouquinho a dizer, foste evoluindo nessa transição, chegaste a CEO, mas paralelamente tu foste estando também sempre envolvida, como dizias, não é? Onde está o problema, eu gosto de ir para tentar arranjar um conjunto de soluções. Foste sendo Executive Board Member em algumas empresas. O que é que foste sempre procurando também nestes projetos paralelos? A tua intenção também é sempre chegar e analisar com o teu sentido crítico e ver o que é que eu posso aportar de melhor aqui? Tu sabes que essas posições em paralelo, assim, eu efetivamente nunca fiquei numa posição isolada, a não ser nas escolas e depois que eu fui para atuar na Megapetro, realmente sempre teve mais de um projeto, assim, em que eu atuei indústria alimentícia, que era outro business do Juarez, enfim. Sempre atuei em mais de uma coisa ao mesmo tempo. E depois na área de infraestrutura de oil and gas também, que foi um super desafio, assim, que eu lembro que ele falou, olha, eu preciso que tu cuide disso daqui. Eu falei, mas eu não entendo nada de obra. Como assim? Mas isso aqui tu vai entender. Tu vai entender e tu aprende e vai entender. Fogo, eu olhei para os lados e pensei assim, nossa, tá bom, vamos lá, vamos ver se eu consigo entender isso, né? E foi um super aprendizado também. Mas eu acho que sim, Silvia, quando nós nos colocamos à prova ou à disposição de assumirmos novos desafios diferentes, por mais que eu dizia para uma amiga esses dias, eu falei, tu não precisa, quem entende de negócios como um todo, não precisa entender do negócio água. A água depois é a particularidade. Tu tem que entender do projeto, do negócio como um todo, né? Tu consegue entrar nessas caixinhas e gerir os negócios com as suas devidas particularidades, obviamente. Mas me lançar, assim, assumir essas posições, adoro essas posições de board member, adoro, 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 porque tu consegue fazer exercício de ver do lado de fora o negócio, os problemas, as soluções, as oportunidades, eu acho o máximo isso. E nessas posições eu aprendi muito e com certeza o aprendizado que eu busquei são novas relações, são novas experiências. É sempre uma oportunidade de te transformar, de aprender um pouquinho a mais, nem que seja 5, 10% de alguma coisa nova. Eu acho que é aquilo que te faz reviver muitas coisas e te faz, a mim pelo menos, reacender muitas chamas dentro de mim para galgar novos objetivos. É nesse alinhamento. Ou o que é que acontece nesse alinhamento? Porque a partir de 2019 tu decides, vou abrir a minha empresa. Vou abrir a minha empresa de consultoria, vou trabalhar por conta própria, vou uma vez mais lançar-me ao mercado. Porquê é que tomas esta decisão e como é que foi o início dessa vivência enquanto trabalhadora independente?
Essa decisão passou um pouquinho enquanto eu estava na posição de CEO na Megapetro, lá por 2017, eu acho, talvez, 16, já nem lembro, em que eu me sentia bastante subutilizada na posição que eu estava. Eu já sentia que eu não tinha mais nada para entregar para a empresa. Eu me sentia com slots vazios durante o meu dia, a equipe estava lá, eu podia ficar 1 mês, 2 de férias e tudo seguia rodando super bem. Tudo que eu podia fazer e contribuir para o time e para a empresa estava feito. E foi aí que entrou o triatlon na minha vida. Eu já estou fazendo spoiler, né? Mas pronto. Claro que essa mudança, por exemplo, para Portugal, eu estou aqui em Portugal há 3 anos e meio. Ela foi construída, ela foi desejada, ela foi moldada, principalmente em mim, assim, a nível pessoal, enquanto vínculo emocional com família e pessoas, porque eu sou muito vínculo de pessoas. Para mim era algo que eu tinha que lidar muito internamente. Isso eu construí durante anos, vou mudar por isso, por isso, por isso. Passou por um planejamento operacional e financeiro, obviamente. E sinceramente não... Eu vim totalmente aberta, eu queria um gap year, poder me dedicar à família, às filhas, e não vinha essa ideia de ter a minha própria consultoria. Totalmente fora. Queria estudar, queria fazer várias coisas. Só que no dia que foi comunicado ao mercado que a empresa tinha sido vendida, no dia seguinte eu recebi N oportunidades de trabalho para ficar no Brasil. Eu neguei todas, para assumir posições de empresa em São Paulo e tal. Eu falei, não, eu quero me dedicar a isso, eu venho numa batida muito forte, como executiva já há muitos anos, não quero isso, eu preciso respirar. E quando estava aqui, algumas empresas no Brasil me procuraram para fazer alguns trabalhos de consultoria para elas, para organizar, para fazer o mesmo caminho que fizemos na Megapetro. E assim eu fiz. E assim decidi ter a minha consultoria e hoje trabalho em vários projetos independentes, em paralelo, nos mais diversos projetos que tu pode imaginar. No fundo acabou por ser o mercado a pedir-te um bocadinho que tu fizeste isso. Sim, fizeste me provocar, isto. Não exato. foste tu que decidiste, não foi. Vou abrir a minha empresa e vou fazer isto. Porque eu não tinha nada definido ainda do que eu queria fazer. Queria realmente respirar, olhar o entorno, olhar para o futuro, olhar para o presente, olhar para o passado, fazer todo esse exercício, porque eu vinha muito em piloto automático, né? Sempre trabalhando muito. Eu não queria mais isso. Tu estavas a falar da tua vinda para Portugal, que foi planeada, do ponto de vista pessoal, familiar, financeiro, etc. Vieste também para Portugal, vieste estudar, foste para a Nova estudar. Porquê é que decidiste que era Portugal? E na altura o que é que foste estudar na Nova? Portugal escolhemos porque as opções anteriores não deram certo, que era, nós queríamos uma experiência no país de língua inglesa, embora eu fale inglês, entenda inglês e tal, no Brasil a gente não usa no dia a dia, né? Muito pouco, muito difícil, só se tu estiveres numa empresa global. E não queríamos ir para os Estados Unidos, em função de ser caro para os Estados Unidos, a nível de tax, a nível de saúde também, é um lugar que é muito caro e tal. E não somos muito adeptos à cultura americana, que é enfim, não vai de encontro aos valores que nós temos enquanto família. Fomos testar o Canadá. Eu propus ao meu marido, vamos testar o Canadá, vamos no pior período do Canadá, vamos no auge do inverno, vamos ver como é que é o Canadá no inverno. E fomos eu, Guilherme e a Daphne, minha filha pequena, fomos para lá em fevereiro de 18. E ficamos 1 mês lá, fevereiro todo, aquilo funcionando muito bem, eu achei impecável, assim, que neva num dia e no outro dia tá tudo limpo, tudo funcionando, tudo ok. Mas optamos por não ir, porque primeiro, geograficamente era muito longe. E segundo, porque nós queríamos ir, mas queríamos ir pelo programa do governo federal, em qual a gente não precisasse investir do próprio bolso, né? Essa mudança, essa experiência. E no programa do governo federal tem uma avaliação, acho que 5 ou 4 pilares, que é nível acadêmico, experiência profissional, nível de inglês, estrutura financeira e o último que é a idade. Nós atingimos o score máximo nos 4 e na idade perdimos ponto, porque nós já tínhamos 42, quando a gente fez a application, 41, e a partir dos 30 ou 35 tu começa a perder pontos. Então a gente não tinha pontuação mínima para entrar no programa do governo. Ok, então se é para ir para arriscar aquilo que a gente economizou, vamos para Portugal. Por que Portugal? A minha filha mais velha já estava aqui há 1 ano e meio fazendo direito.
E o universo conspirava para vir para cá, enfim, a família do meu pai é portuguesa, nós já tínhamos estado aqui, achamos o país incrível, tínhamos 1 ou 2 amigos que moravam aqui e falavam super bem, viemos para cá. E cá E foste estamos. estudar para a Nova, não foi? Na altura, quando vieste, também foste estudar, voltaste ao mundo académico. Sim, eu sou uma lifelong learner e a Nova já namorava do Brasil desde 2015, 16, há muito tempo e já tinha colocado como objetivo pessoal que eu queria fazer algum curso na Nova. E fiz o curso de transformação digital com eles. Depois fiz o Lego Serious Play, ainda enquanto Covid. E agora iniciei o mestrado de inovação e empreendedorismo na Nova também, que para mim é um ecossistema incrível, incrível, incrível. Olha, desde o início deste ano que tu tornaste embaixadora do Clube de Mulheres de Negócios, assumiste o teu papel como investidora em inúmeros novos projetos e és cofundadora, como eu dizia no início, do Angel Investor Club. Como é que isto tudo se dá em 6, 7 meses? Porque isto é tudo do início do ano 2022. Na verdade, isso aconteceu, veio acontecendo ao longo do período que eu estou aqui em Portugal, nesses 3 anos. Algumas coisas eu fui amadurecendo, entendendo e decidindo se ia para cá, colar. E no início desse ano eu decidi tirar aqueles projetos da gaveta e efetivamente aqui agora é oficial, vamos comunicar isso e vamos levantar essas bandeiras e fazer o que é preciso fazer. E muitas outras coisas virão ainda pela frente. Mas hoje eu trabalho só em projetos, em causas que para mim fazem sentido, Silvia, que tem um propósito maior de impacto nas pessoas, no ambiente, no ecossistema. Não trabalho numa empresa que não gere algum impacto positivo. Mas o Angel Investor Club, do qual tu és cofundadora, o que é que tem por base? A que tipo de projetos é que estás mais ligada? O Angel Investor Club é um hub de experts em empreendedorismo e inovação, que trabalham muito forte no ecossistema de empreendedorismo e inovação do Brasil, nas diversas frentes, desde mentoria para startups, desde programas de aceleração, desde incubação, desde speaker, desde investidor anjo. Então nós temos um ecossistema de mais de 300 membros, que hoje estão no Brasil e pelo mundo, que atuam muito forte no ecossistema brasileiro. E a grande maioria atua de forma pro bono, né? É justamente para impulsionar esse ecossistema, mas tem seus business, os seus negócios em paralelo, obviamente, remunerados e pronto. E o Angel Investor Club nasceu com esse propósito de fomentar a inovação e fomentar o empreendedorismo, mas tem alguns desdobramentos mais adiante que estamos trabalhando, que são as próximas fases, né, do projeto. Que vamos ter notícias, não é? Em breve. É, isso. Olha, tu também és voluntária em inúmeros projetos, como mentora, como speaker. De alguma forma tu estás a devolver, entre aspas, à sociedade também algum apoio e alguma gratidão que tens a um conjunto de pessoas que te foram apoiando, suportando ou ajudando? Ou também há aqui um lado de tentar fazer a outros aquilo que eventualmente ao longo da tua carreira não tiveste a oportunidade que te fizessem a ti? Eu acho que são essas duas coisas mais uma. Sem dúvida, eu acho que, e eu falo muito sério para as startups que eu mentoro, que o papel de mentor é um papel muito sério, de muita responsabilidade e não podemos nos aventurar quando mentoramos alguém ou um negócio. Porque muitas vezes o negócio está o founder ali que economizou uma vida toda o dinheirinho dele, tu faz uma orientação indevida e o negócio pode não... Enfim. Mas sem dúvida é o give back que eu dou para a sociedade, é a forma que eu tenho de contribuir, é o give back que eu dou para quem precisa, para facilitar. Eu sou uma grande facilitadora da vida das pessoas, assim que eu me vejo. Porque eu fui descobrindo ao longo da minha vida que facilitar coisas na minha vida me trazia muito mais resultado. E é o que eu procuro fazer. Obviamente que numa análise muito construtiva, assim, quando passa por esses processos de mentoria, porque não adianta tu já trazer a resposta, né? Tem que construir todo um racional para o founder, para quem estiver à frente da mentoria. E eu vejo o quanto
as pessoas ficam felizes do outro lado da tela quando recebem uma mentoria minha e eu falo muito de quais são os pilares que ela passa, que eu sou um pouco dura na mentoria porque eu faço realmente pensar, eu uso um pouco das habilidades minhas de coach, de mentor, enfim, né? Essas ferramentas que a gente vai buscando ao longo da vida. Em toda essa aprendizagem que nunca para, tu de alguma forma reúne elas todas quando tu vai fazer algum trabalho, né? E isso é o mais fantástico de tudo, é o mais brilhante de tudo. Esse é o stamp de ser uma lifelong learner, né? Essa é uma grande vantagem de ser uma lifelong learner, tu conseguir reunir tudo isso tudo. E sim, sem dúvida, isso é o meu give back, é o que eu não tive e é o que me transforma a cada dia. Meu marido às vezes olha pra mim e diz assim, por que tu faz essas coisas todas e não cobra por isso? Eu falei, tu nunca vai entender. Só entende quem faz. Só entende quem faz e passa por isso. E é algo que me satisfaz muito. Agora eu estou envolvida em outros projetos, eu vou precisar reduzir um pouquinho isso, precisar focar um pouco mais em outros projetos maiores que eu estou envolvida. Não vou poder me dedicar tanto a partir do próximo ano. Olha, tu no início da nossa conversa dizias também que são 5 irmãs, a tua mãe e o teu pai vivia no Areia, mas que foram sempre educadas sem que seria coisa de menino ou coisa de menino, de preparar mais ou preparar menos. De qualquer da forma, e sabemos todos o histórico que temos na nossa sociedade, desse ponto de vista, e tu és hoje em dia, e já há muitos anos, uma verdadeira mulher de negócios, sentes que há desafios específicos para uma mulher ser uma verdadeira mulher de negócios? Na minha opinião, o maior desafio é a mulher ter coragem de ser uma mulher de negócio. É a mulher ter o apoio, como eu tive muito apoio para ser uma mulher de negócios, para me tornar uma mulher de negócios. Tive espaço para isso, fui muito bem respeitada e fui muito ouvida, principalmente na minha última posição, assim, que eu estava em cargo a nível máximo de C-Level. Os meus pares de diretoria me respeitavam muito e diziam assim, não, Simone, a gente queria te ouvir, porque tu traz uma sensibilidade feminina para o negócio que nós homens não conseguimos trazer. Isso é o mais bonito desse match todo. E eu acho que falta as mulheres e os homens, porque eu falo muito, eu acho que as mulheres têm que aproveitar os homens para ajudarem elas a entrar nesse mercado de trabalho, a fazerem negócios, a assumirem posições executivas, porque assim eles querem. Muitas vezes eles não sabem como fazer isso. E cabe a nós, com a nossa sensibilidade feminina, as nossas habilidades, nosso jeitinho feminino de ser, conseguir fazer com que eles nos falem isso, externizem isso e nos ajudem enfim, abrir as portas que sejam necessárias para entrar no mundo dos negócios. Não posso não completar este perfil de mulher de negócios com umas curiosidades imensas que eu tenho. Há bocadinho soltaste que foi aqui que o triatlo entrou na tua vida, há uns anos atrás. Tu és, e para quem não sabe, uma atleta de distância de full Ironman, portanto estamos a falar de quase 4 km a nadar, pedalar 180 e depois disso tudo ainda correr uma maratona. Já terminaste com sucesso, portanto só daí muitos parabéns. Mas entra o triatlo, mas entra também outra curiosidade que é a moda. Tu, no meio disto tudo tens o triatlo como desporto de base, mas também a moda. Como é que isto tudo se gera? O que é que o triatlo e a moda são também na tua vida? Uau, vamos lá. A moda, eu fiz um curso de modelo manequim lá quando eu tinha 14 anos, depois fiz umas fotos, sei lá, com 16, já nem lembro, faz tanto tempo isso que eu nem lembro mais, Silvia. E aqui em Portugal, algumas agências me procuraram. E eu pensei, nossa, eu com meia idade, 46 anos, isso foi ano passado. Eu, modelo e tal. E as minhas filhas falaram, vai mamãe, vai lá. E fui. E hoje sim, sou modelo da Central Models e da Elite também. Fiz alguns trabalhos pequenos, então é uma coisa muito nova, assim, é um mundo que para mim totalmente diferente, nunca vivi isso e é muito esporádico. Mas pronto, é algo que vai lá para me divertir. Não tenho grandes pretensões com isso. Mas o triatlon, sim, é algo que... É algo que transforma não só a mim, como qualquer pessoa. É quase como se fosse escalar uma montanha, eu costumo dizer que a Tri Life é algo que te traz muita disciplina,
muita resiliência, muita reflexão, e o triatlo ele é algo que, na minha visão, completa muito dos negócios. Porque o triatlon, querendo ou não, uma esfera seja ele num full Ironman, que foi o meu primeiro full Ironman que eu fiz esse ano, e foi uma experiência incrível. Foi algo que eu desejei durante muitos anos, eu não queria que passasse desse ano, porque eu me sentia pronta para fazer. Mas também não queria que fosse uma experiência dolorosa, difícil, e que eu cruzasse a meta dizendo nunca mais quero ter essa experiência. Pelo contrário, eu queria cruzar a meta dizendo quando é que eu faço o próximo. E assim foi, assim eu fiz um ciclo super regrado, um ciclo muito bem agendado, muito bem programado, porque senão tu não consegues fazer, né? A gente falamos de 3 disciplinas enquanto esporte, mas temos mais outras 2 aí, que é a alimentação e a questão toda de recuperação também, sono, fisioterapia, massagem, é um business. Triatlon é um business que tu precisa gerir no dia, porque senão ele não para de pé, como a gente costuma dizer, né? E o triatlon me complementa e eu digo que é a minha pílula da renovação, é a minha pílula de reencontro, é a minha pílula de reflexão, de mindfulness, é a minha pílula social. O triatlon me trouxe uma grande... O triatlon não, acho que o esporte como um todo. Eu sempre gostei muito de esporte desde pequena. Mas fazia na escola, meus pais não tinham condições de pagar aulas especializadas e tal. E uma das primeiras coisas que eu me matriculei quando eu comecei a trabalhar com 13 anos foi na escola de natação, que era o meu sonho. E sou uma péssima nadadora até hoje. É a minha maior dificuldade no triatlon é a natação. Mas o triatlon... Bom, já podes ver, né, com meu sorriso aqui na cara, que é o sorriso que o triatlon me traz, mas é uma transformação, assim, de física, mental, social para mim, que nunca para, tu nunca para de te transformar. E quando falamos de se transformar, eu falo de me transformar num ser humano melhor. Um ser humano melhor, né? Eu venho esse ano é um ano que para mim é um ano de muita reflexão, que eu venho fazendo as escolhas daquilo que eu não quero para mim. E a cada dia mais, aquilo que eu não quero no sentido de ter propósito com o que eu quero e no sentido de facilitar cada vez a minha vida e de quem está à minha volta. São exercícios difíceis, que é como aquele exercício que eu falava lá atrás de ouvir, né? Aprender a ouvir. É um exercício super difícil, a gente ficar ali querendo, quem fala muito, né? Se segurar para ouvir e respeitar o outro falando. É difícil. Mas o triatlon te traz essas habilidades, te ajuda a te desenvolver essas habilidades, porque tu tem que respeitar timings, tu tem que respeitar regras de uma prova, tu tem que respeitar adversários, tu tens que lidar com imprevistos durante a prova, porque se tu não beberes o suficiente ou não comeres o suficiente, compromete a gestão do próximo desporto. Tu tem tempo para terminar cada uma das modalidades. Hoje pela manhã, essa semana eu tive uma semana super cheia e antes de vir para cá eu precisava organizar as coisas para pôr no check-in à tarde para a prova de amanhã. Sim, isto só para... No dia em que estamos a gravar é véspera do Ironman de Cascais, onde a Simone estará também presente uma vez mais. Sim, e já tinha que trazer tudo no carro para sair daqui e fazer o check-in. E a minha bicicleta resolveu não trocar as mudanças. E eu, nossa, uau, o que eu faço agora? Liguei pro meu esposo e falei, olha, não tô trocando as mudanças. Daí ele ali, coloquei a câmera e assim, não, tu vai ali no desviador e faz isso, isso, isso. Bom, eu tive que aprender na hora a como resolver o problema. Eu falei, tá, se acontecer isso na prova, eu faço isso? Ele, sim, ok. O triatlo me ensinou a trocar pneu, eu não sabia trocar um pneu. Nunca Quantas imaginei. vezes nos negócios nós temos também situações dessas, de resolver na hora, não é? Exato. No mundo em que eu vivia, no oil and gas, que eu costumo dizer que é uma bolsa de valores, é igual, porque todos os dias a gente acorda com um ativo e dorme com outro ativo, porque o petróleo é regulado por tudo que acontece no mundo, né? Uma commodity. E todos os dias eu precisava me reinventar no oil and gas e achar soluções novas para perder menos dinheiro, ou para ganhar mais dinheiro, ou para deixar o meu cliente com produto ou sem produto. Então, o triatlon vem para fechar isso tudo e vem para rechear um pouco mais a minha vida disso tudo, vezes mais intenso, vezes menos intenso, vezes que eu faço provas mais curtas, provas mais longas, vezes que talvez essa semana eu não quero treinar, não treino e tá tudo certo. Eu acho que esse sentimento de culpa de não ser totalmente rigorosa foi algo que eu conquistei ao longo da minha jornada também como pessoa e
que hoje eu sou super grata, porque isso tira muita pressão na minha forma de pensar e ver as coisas e lidar com a vida. Simone, contaste aqui já tantas coisas que nem sei se vais conseguir responder esta pergunta, mas que no meio disto tudo que tem sido a tua vida profissional, tanto conteúdo, qual é que ainda assim consideras que possa ter sido o maior dos teus desafios? Uau! Vamos lá. Em 2018, acho que foi 18, nós tivemos uma greve dos caminhoneiros no Brasil. Vou falar a nível profissional. Uma greve dos caminhoneiros no Brasil, em que o Brasil parou. Começou a faltar tudo, suprimentos, commodities, tudo, inclusive combustível. E quando nós chegamos no terceiro dia sem nenhum faturamento, era zero faturamento, porque os motoristas, como estavam em greve, não deixavam fazer um boicote, não deixavam os caminhões saírem das bases de carregamento com combustível. E combustível é um segmento que ganha-se dinheiro na distribuição na terceira casa decimal. E tu tem custos altos, então tu não pode deixar de faturar. Eu na posição de CEO, terceiro dia lá, o dono da empresa morando aqui em Portugal, o diretor comercial tinha passado por uma cirurgia, estava sem estar na empresa, estava eu como líder de todas as áreas, a nível operacional mesmo, não só executivo. Não só tático, né, mas também executivo. E eu pensei, nossa, o que eu faço agora? Eu tenho que assumir toda a área comercial e descer e trabalhar com todo mundo. Só que aqui eu tinha o time, tínhamos combustível, tínhamos a solução, mas não conseguíamos sair de dentro das bases. E eu lembro que o governo do estado montou um gabinete de crise e chamou todas as empresas para lá para discutirem quais eram as soluções para poder voltar à normalidade, porque os carros já nem andavam mais na rua, não tinha combustível. E eu cheguei naquela sala com toda a força de governo a nível político, a nível executivo, a nível de segurança, só eu de mulher. Entrei naquela sala, eram centenas de homens, só eu de mulher. E eu sei que vira para mim, é um dos líderes e fala assim, quem é que quer se manifestar do que precisa, o que a gente pode ajudar para que vocês consigam voltar a faturar e levar combustível para as famílias, para os postos e tal. Eu prontamente fui a primeira, falei, eu só preciso que alguém dirija os caminhões. Silvia, a partir desse momento eles colocaram à disposição todos os motoristas do exército que existiam, todos os motoristas do Corpo de Bombeiros, e nós fomos a primeira empresa a conseguir colocar os caminhões de volta circulando e abastecendo as estações de abastecimento. Eu lembro que eu tinha 3 times para gerir, grandes e diversos nesse momento. Daí eu tive que voltar para casa, para a empresa, para gerir os volumes que nós tínhamos em estoque, gerir a área comercial, organizar preços máximos e mínimos, organizar o quanto fracionadamente ia atender cada um dos clientes para poder atender a todos e gerir motoristas que eu nunca tinha visto na vida, que eram pessoas que faziam parte de posições em instituições públicas, que tinham o meu telemóvel e me ligavam, Dona Simone, qual é a programação para hoje? Então, assim, para mim aquilo foi um aprendizado surreal e foi um sucesso de coesão pelo mesmo propósito. Aqui, o propósito era entregar o produto, mas pelo mesmo propósito e de uma forma tão eficiente que eu vi que tudo era possível, mesmo diante de uma crise nacional, diante de um caos, diante de uma briga, diante de violência, porque era violência, eles atavam fogo, eles quebravam vidro, eles eram violentos, literalmente, para que não saísse. Foi um sucesso. Foi um sucesso, as outras empresas perguntaram como é que a gente fazia, queriam dividir com a gente motorista. Foi muito, muito incrível. Que bom. Simone, espero que tenhamos agora daqui para a frente sempre muitas e mais oportunidades de continuarmos a conversar as duas. Tive imenso gosto. Confesso-te agora que ainda não te tinha dito que quando comecei a seguir e a acompanhar o teu percurso e as coisas que tu tens vindo a fazer desde que chegaste a Portugal e que também percebi que estavas relacionada com o triatlo, que acompanhei via a aplicação do Ironman, a tua prova em Vitória-Gasteiz, e que fui celebrando à distância sem te conhecer aquilo que estavas a conseguir fazer, e hoje materializa-se aqui provavelmente a razão pela qual, sem eu saber porquê, naquela altura acompanhei com tanta vontade o teu caminho. Agradeço-te imenso o teu testemunho. Acho que o facto de teres vindo para Portugal significa que podes aportar
imenso aqui às nossas pessoas, às nossas empresas, a tantas pessoas que querem e têm muita vontade de fazer mais e melhor e muitas vezes por falta de orientação não sabem como, por onde começar. E portanto eu gosto muito de dizer que talvez pareça difícil, mas não é todo impossível e tu és um verdadeiro exemplo disso. Obrigada, Simone. Silvia, obrigada eu. É extremamente feliz de estar aqui com esse testemunho e trazendo a real life, né? Aquilo que a gente vive. Eu acho que esse é o maior contributo que a gente pode trazer para as pessoas, para a sociedade. E não tenho sombra de dúvidas que Portugal é um mar de oportunidades de transformação a nível pessoal e a nível de negócios e tem tudo para deslanchar nesse universo corporativo. E estou super à disposição para trabalhar em grandes empresas aqui e trabalhar em projetos que fazem sentido. Obrigada. Obrigada. Até para a próxima semana.